Graça e paz, irmãos. Chegamos no momento do estudo da palavra de Deus. Vamos abrir as escrituras. Segundo Samuel, capítulo 6. Darmos continuidade ao estudo que tivemos algumas semanas atrás. Segundo Samuel, capítulo 6, eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanham a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Do capítulo 6. Segundo Samuel. Diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, é o mesmo, né? Ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém. Irmãos, a presença de Deus. Por que nós estamos aqui, irmãos, nessa manhã? O irmão Carlinhos, na oração dele, uma das palavras que ele disse foi: Senhor, nos ajuda para que não perdamos Jesus de vista. De fato, nossos olhos físicos, nós não podemos contemplar a face de Deus. Mas nós vemos a Deus, né, Gilda, espiritualmente. Porque a presença de Deus diz respeito ao quê, irmãos? Ao sentimento. Nós sabemos e cremos que Deus está aqui no nosso meio. E a presença de Deus, irmãos, ela diz respeito àquilo que nós sentimos a respeito do Senhor. Mas é uma verdade, irmãos, que nesses tempos que nós vivemos, ou há muito, a igreja ela tem perdido de vista a presença de Deus. De que maneira? Veja, onde está, irmãos, a nossa alegria quando nós cantamos ao Senhor? Onde está a alegria da igreja? Onde está a nossa disposição para as coisas de Deus? Nós, irmãos, fazemos os maiores esforços para cuidar das nossas coisas, para buscar os nossos interesses, mas muitas vezes empreendemos, irmãos, tão pouco para com as coisas de Deus. Olha, hoje é o dia do Senhor. É o dia que Deus separou para o seu povo adorá-lo, para lhe prestar louvores. E aí, irmãos, a pergunta que nós fazemos é: onde estão os demais irmãos que não estão na casa do Senhor para adorá-lo? Mas certamente, irmãos, veja, certamente amanhã, segunda-feira, certamente todos eles irão se apresentar no seu trabalho. Certamente, isso sem sombra de dúvida. Pontualmente, às vezes até antecipadamente, né, Gilda? Então, onde estão, irmãos, os nossos esforços? A igreja, irmãos, tem perdido isso. Tem perdido de vista a presença de Deus. A pergunta é o seguinte: o nosso amor, como diz a Escritura, irmãos, esfriou.
esfriou pelo Senhor. Nós podemos até dizer, onde está, irmãos, então, ou seja, o fogo, de forma, tem se apagado, irmãos, da igreja, da vida de muitos irmãos. A Escritura nos diz, irmãos, quando aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús, e diz a Escritura que quando Jesus pregava para eles, fazendo-os lembrar de tudo que Jesus já havia dito para eles, que era necessário que Cristo, ele morresse e para salvar o seu povo, e ele iria ressuscitar, e diz a Escritura que aqueles discípulos, eles olharam e diziam, por isso que quando ele nos falava, ardia o coração. Meus irmãos, hoje, irmãos, a palavra ela não queima mais dentro de nós. Seria, então, irmãos, eu pergunto, será, pastor, que isso é porque a palavra tem sido pregada sem poder, com falhas, com desprezo, ou porque, irmãos, nós não estamos mais interessados nas coisas de Deus? Ou porque nós não desejamos mais nos alimentar da palavra do Senhor? Eu estou dizendo de forma geral, viu, irmão? A igreja tem perdido, irmãos, de vista a presença do Senhor. Os cantos são cantos. O louvor ao Senhor, irmãos, tem sido dirigido a Ele como se a gente estivéssemos, na nossa cultura falando, num velório, irmãos, num momento fúnebre. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu pessoalmente, que quando eu cheguei a essa igreja, lá nos primórdios, faz alguns anos, ainda lembro, viu, pastor? Aí, meus irmãos, quando a igreja cantava, irmãos, era diferente. Assim, nós cantamos aí agora há pouco um hino, meus irmãos, veja, o cântico, quando a gente canta, o canto, ele alegra o coração de Deus. Senhor, como é que o Senhor veja, a igreja mostra ao Senhor o seu amor, a sua alegria, como? Cantando ao Senhor, rapaz. Os anjos mostram a sua alegria cantando como? Reconhecendo quem Deus é, santo, santo, santo. E com alegria. Eles não estão em um cortejo fúnebre, eles estão em uma festa, irmãos, estão celebrando ao Senhor. Canta, irmãos, veja, irmãos, é magnífico, irmãos, isso, é belo. No meio, veja, o salmista diz que no meio dos louvores, Cristo está lá, irmãos, louvando a Deus. No meio da congregação, com os seus irmãos. Então, irmãos, veja, como nós podemos, irmãos, então, entender isso, irmãos? Porque, veja, a pergunta que eu, meditando, sabe, pastor, eu cheguei à conclusão seguinte, irmãos, de que, porque o tema é a presença de Deus, mas o subtema é como perder de vista a presença de Deus? E aí nós vamos respondendo da seguinte maneira, como nós podemos perder de vista? Aí nós vimos que quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, quando Deus deixa de ser o centro da igreja, então nós começamos a perder o Senhor de vista. E aí, irmãos, vem a seguinte pergunta, quais os sinais, irmãos, então, quais as evidências que nós podemos ter, fazendo uma reflexão para nós, pessoalmente, que nós temos perdido o Senhor de vista? Aí nós vamos ver, irmãos, que é quando Deus deixa de ser a prioridade nossa. Deus deixa de ser a prioridade. Ou seja, a presença de Deus, Luana, ela diz respeito, veja, a nossa vida com o Senhor. E a vida do crente, a vida do cristão, a vida do Filho de Deus, ela diz respeito ao quê, irmãos? Ela é caracterizada quando nós, o povo de Deus, vive em torno de Deus. Quando Deus é o centro da nossa vida. E quando nós dizemos que Deus é o centro da nossa vida, nós queremos dizer que a nossa vida deve girar em torno da igreja, que a nossa vida deve girar em torno da palavra, porque a palavra é o nosso guia,
ela é aquele que nos orienta, como diz a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação, né, a repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a nossa vida deve girar em torno de que mais? Da adoração, do culto. Isso significa dizer o quê? Que as coisas de Deus para nossas vidas, né, irmã, deve ser prioridade. As demais coisas, veja, o nosso trabalho, a nossa diversão, são coisas secundárias. As coisas de Deus que são a prioridade da nossa vida. Então, quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, nós colocamos outras coisas no centro. E aí, então, irmãos, nós vamos perdendo de vista, irmãos, a presença do Senhor, a alegria. Porque quando nós tiramos Deus do centro, aí vem, irmãos, o segundo ponto, que nós vimos que as pessoas perderam o senso de quem Deus é, de quem nós estamos adorando. Quem é o Senhor? Quem é Deus, irmãos? A Escritura nos diz que Deus é um Espírito, mas que é um Espírito que ele é infinito, que ele é onipotente, ele é onipresente. São as características de Deus. E a igreja tem perdido de vista, irmãos. Muitas vezes nós nos apresentamos para adorar como se fosse... Nós muitas vezes, irmãos, as pessoas muitas vezes estão indo para a igreja como se fosse pior do que uma ocasião ali, irmãos. Um lanche da tarde, um aniversário do menino. Pior, irmão, sem reverência. Às vezes, irmãos, as pessoas não se arrumam da forma adequada. Estão, irmãos, ou seja, tratando como se tivessem a presença de qualquer um. E aí, irmãos, nós vimos ainda que perdemos também Deus de vista, irmãos, quando nós não obedecemos a palavra, quando nós começamos a inovar dentro da igreja, com ideias. Nós vimos, irmãos, olha, o versículo 1 disse assim, olha, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Veja, houve um ajuntamento. Para fazer o quê? Qual foi o propósito? Para trazer Deus de volta. Para trazer Deus para o centro. Como diz o versículo, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo para partir de Baalá, para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Para o centro, irmãos, Deus deve ser o centro da nossa vida, o centro da igreja. Vimos mais que sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos que se assenta acima dos querubins. É o Senhor, que é adorado dia após dia e noite pelos anjos, diante dele, os querubins do céu. O Senhor dos Exércitos. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E nós vimos, irmãos, que Deus nada disso mandou. E perdemos, então, irmãos, Deus de vista quando nós desobedecemos, quando nós inventamos, colocamos invenções naquilo que Deus não mandou. Deus não mandou. E aí nós queremos fazer um negócio mais bonito para Deus, porque o que Deus fez, o que Deus mandou, não está tão agradável assim, então vamos inovar. Vamos colocar a presença de Deus, a arca do Senhor, num carro novo. Porque o carro novo é algo chique. É algo que chama atenção, é algo que vai dar uma visão mais bonita ali. E Deus disse, eu não mandei botar em carro novo. O carro pode ser novo, mas não é agradável ao Senhor. Nós vimos mais, irmãos, que paramos aí no verso 4, né? Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, Aiô, e adiante da arca. Então, irmãos, nós vimos que Deus, irmãos, ele requer de nós, veja, tudo que o povo está fazendo aqui, irmãos, veja, até então nós vimos, veja, tinha a centralidade de Deus, eles trouxeram Deus para o centro, né, Judá? Nós vimos isso. Eles sabem quem Deus é o nome, é o Senhor dos Exércitos,
é aquele que eles estão adorando, e eles estão fazendo isso com alegria. Veja, eles estão fazendo isso com alegria, mas nós vimos que eles estão fazendo isso sem obediência. E aí, irmãos, a pergunta que segue é: como podemos perder de vista a presença de Deus? Continuando, versículo 4 e 5 diz assim, ó: levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Meus irmãos, que cena maravilhosa nós estamos vendo. Como nós devemos estar perante o Senhor? Com alegria, cantando, louvando a Deus, com toda sorte de instrumentos, como eles estavam fazendo ali, a alegria, irmãos, diante do Senhor. Frise nisso aqui, olha. Temos que estar na casa do Senhor, diante de Deus, diante da sua presença, alegres. Salmo 122 que nós cantamos aqui diz o quê? Alegrei-me, hein, Tom? Diz o que, Tom? Alegrei-me quando o quê? Quando disseram o quê? Vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Então, ir para a igreja, ir para a casa do Senhor, já deve ser uma alegria. Salmo 100 diz o que, Wesley? Lembra? Luana? Sem olhar. Gilda? Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servir a Ele com alegria. Apresentai-vos diante do Senhor com cântico. Meus irmãos, isso é magnífico. Como nós devemos nos apresentar diante do Senhor? Com cântico, com júbilo. Isso significa o quê? Uma alegria, irmãos, indizível, porque nós estamos diante do Senhor. Isso significa dizer, irmãos, vamos entender aqui, irmãos, que o culto, irmãos, é uma festa. O culto é uma celebração. E nós estamos ali celebrando quem? O Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. Servir a Ele com alegria. Apresentar-vos diante dEle com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Porque nós devemos, irmãos, estar diante do Senhor com alegria. Porque, primeiro, nós devemos reconhecer quem Deus é. Saber quem Deus é. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos seus filhos. Deus nos criou, irmãos, para Ele. Aí o motivo? Porque o Senhor é bom. Mas, irmãos, quando nós perdemos isso de vista, então a nossa celebração ao Senhor passa a ser, irmãos, uma celebração morna. Uma celebração sem vida, porque a alegria, o cântico, ele representa o quê? Ele vai mostrar o quê, irmãos? Vida. Meus irmãos, é tão bonito quando você... a gente estava ontem conversando, aí uma das palavras é: como é bom quando você está servindo alguém com alegria, rapaz, com vontade. Quando você tem vontade de fazer aquilo. Então, seria bom, irmão, se quando nós estamos na igreja e temos vontade de estar na igreja. E nós queremos, então, honrar o Senhor, nós queremos, então, nos alegrar com o Senhor. E cantar a Ele, irmãos, com alegria. Porque o canto, irmãos, veja, é vida, irmãos. É vida.
Quando nós estamos em um cortejo fúnebre, tem música, tem cânticos, não tem? Tem. Para que aqueles cânticos? Nós lemos agora há pouco em Provérbios, que diz que o cântico para um coração aflito, irmãos, é um tormento, irmãos, a pessoa sofre. Há músicas nesses momentos fúnebres, elas servem para quê? Só para chorar, irmão, só para fazer as pessoas chorarem e lamentar. Só mudou. Antigamente, contratava aquelas pernedeiras, né? Aquelas mulheres que eram mulheres contratadas que elas iam para os velórios só para chorar, né? Pagavam para elas chorar nos velórios. Hoje não sei colocar uma música daquela. Música de velório. Todo mundo tá, entre aspas, calmo. Botou uma música daquela, daqui a pouco o povo começa a se derreter. Meus irmãos, a igreja, irmãos, o culto ao Senhor é celebração, é uma coisa de alegria. Diz, irmã. Não está diante do Senhor, como diz a Escritura. Né, irmã? Está lá diante do Senhor, no seio de Abraão, tá, como diz, está consolado diante do Senhor. Está com alegria diante de Deus. Aqui, passou. Mas, irmãos, o culto, a presença de Deus, temos que entender isso, irmãos. Ou seja, Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor. Então, vejam, irmãos, a presença de Deus, vamos entender aqui, a presença de Deus, ela traz alegria. Traz alegria. A presença de Deus, irmãos, quando a igreja está diante do Senhor, Deus requer que o povo esteja diante dele da maneira como ele requer. E como é que Deus requer? Que o povo esteja diante de Deus alegre, com júbilo. Eu não estou dizendo, irmãos, que há situações em que muitas vezes a gente está passando por aflições, né, pastor? Que o nosso coração está pesado e nós não vamos nos alegrar como os demais estão alegres, mas isso, irmãos, é um caso atípico, uma situação. Porque, no geral, é para a gente estarmos diante do Senhor alegres. Alegres. Então, a presença de Deus, irmãos, ela traz o quê? Alegria, traz felicidade. Traz ajuntamento, Davi e toda a casa de Israel. Todo o povo estava unido, reunido com um único propósito. E o povo estava disposto. Meus irmãos, quando estamos reunidos, devemos ter algo em comum, que é adorar o Senhor, que é louvá-lo, é bendizê-lo, é sabermos que Deus está no nosso meio e pelo fato de Deus estar no nosso meio, irmãos, Ele é merecedor de nosso louvor, de nossa adoração. Então, irmãos, nós podemos nos perguntar, eu tenho alegria quando estou na casa do Senhor? Eu tenho tido alegria para cantar o Senhor? Eu tenho tido alegria no Senhor? Onde está a minha alegria? É quando nós olhamos, irmãos, o quadro de forma geral, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos tão alegres quando nós estamos em uma festa ali. Quando nós vamos para o aniversário, vamos para uma festa de casamento, vamos para uma festa ali de louvor ali. Estamos lá, irmãos, tão alegres, mas quando nós estamos na igreja, diante do Senhor, apagados. O fogo apagou? Foi embora? Quer dizer que o fogo é só da porta da igreja para fora? Acabou então? Aqui dentro é o quê? Não tem não? Onde está, irmãos, então nosso desejo, a nossa vontade de louvar o Senhor? Então, irmãos, nós podemos, irmãos, ou melhor dizendo, a falta de alegria nas coisas de Deus pode ser, irmãos, um indicativo, irmãos, de que nós temos perdido de vista, irmãos, a presença do Senhor. E nós temos perdido de vista, irmãos, a presença o senso de quem Deus é, do que Ele requer de nós. Olha, a Escritura diz o seguinte, ó, lá em Efésios, e é muito importante isso. Abram lá em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5.
Versículo 17. Alguém lê, por favor, até o 19. Por esta razão, não me tornei necessário, mas procuro entender qual a vontade de Deus. Não se enviarei qual a vontade de Deus. Falando de Deus, alma, quando o coração ruim e quando se faz. 19. Irmãos, veja, qual é a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida? É que nós nos enchemos do Espírito, não é? Mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz mais, como nós devemos estar diante do Senhor? Aí ele diz, louvando a Deus, e não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Alegria, irmãos, disposição. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois de muitos anos, nós voltamos a cantar um hino do Inário, não foi? De muitos anos. Para alguns vai ser estranho, para outros, nem tanto. E aí, irmãos, que vem a pergunta: o que é que está escrito? Salmos, hinos e cânticos espirituais. De fato, irmãos, alguns podem entender o seguinte, que aqui é salmo, salmo e salmo. É como nós vimos, muitas vezes nós temos colocado a obediência à palavra de Deus de lado e temos colocado carros novos para carregar a presença de Deus. Diga, gente. Porque é bom. É bom, irmãos. Tudo é bom. Veja, as pessoas vão fazerem as coisas, temos que entender isso, irmãos, com boas intenções. Com boas intenções. Vamos aqui para o outro lado, para nós ver. Veja, como nós podemos perder de vista? Vamos entender isso melhor agora no segundo ponto. Como nós podemos perder de vista a presença de Deus quando nós perdemos a alegria, irmãos, que está diante do Senhor? Entenderam aqui? Na presença de Deus deve ter alegria. Certo? Vamos lá para o segundo. Como podemos perder de vista a presença de Deus quando nós perdemos o senso da santidade de Deus? E essa é muito interessante. Veja só, versículo 6. Quando chegaram à ira de Naacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Esse ponto diz respeito à santidade de Deus. E a santidade de Deus, como é que nós podemos, então, entender a santidade de Deus? Ao que está ligada a santidade de Deus? Santidade significa separado, né? Santo, separado. Santidade, sagrado. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, está ligado ao quê? Como nós vamos entender que aqui se trata da santidade de Deus? Pelo fato de Uzá ter morrido, porque tocou na arca. Da palavra, a questão é essa, irmãos. A palavra. Por que foi que Uzá morreu? Porque tocou na arca. E tocar na arca, irmãos, é uma desobediência à palavra de Deus. Números capítulo 4, versículo 15. Alguém leia, por favor. Números 4, verso 15. Quem controleia? Qual é a ordem?
vocês vão levar as coisas sagradas, mas não podem tocar. Deus disse o seguinte: olha, Arão, chame cá Moisés, Arão e os filhos dele. Olha, diga a eles o seguinte: se eles vão levar, eles são encarregados de arrumar o templo, de armar o templo, de ajeitar as coisas, de levarem as coisas. Mas olha, se eles tocarem nas coisas sagradas, eles irão morrer. Não é essa a ordem? O que foi que Uzá fez? Tocou. Agora eu pergunto para você o seguinte: presta atenção, viu? Qual é a passagem? Em que lugar das Escrituras está mostrando ou está dizendo que Uzá teve má intenção? Que Uzá fez isso com o coração amargurado porque ele estava com raiva de Deus? Eu pergunto para você, olha agora, preste atenção. A atitude de Uzá. Veja, a atitude de Uzá. O fato de Uzá, como diz o texto, os bois tropeçaram, a arca pendeu e Uzá correu e tocou na arca. Não é assim? Me responda o seguinte: essa atitude é uma atitude boa ou ruim? Responda. O que é que tem de... Veja, o que é que tem para nós, humanamente? O que é que tem de mal, irmãos, nisso? Meus irmãos, veja, preste atenção nisso, Uzá tem uma boa intenção. O texto não diz que Uzá tinha uma intenção ruim. A intenção dele é boa. A motivação dele, ele queria segurar a arca. Mas aquela motivação, por mais que fosse agradável a ele ou aos nossos olhos, é uma motivação, irmãos, que está contrário à vontade de Deus. Por isso que diz, não se trata, irmãos, daquilo que nós queremos, ou daquilo que nós achamos, ou daquilo que nós achamos ser melhor, mas daquilo que Deus revela na sua palavra. Entenderam aqui a questão de Uzá? Onde é que dizemos que Uzá teve uma má intenção em fazer isso? Não. Às vezes nós agimos até por impulso. E ele agiu, irmãos, e tocou. A questão é que não podia tocar. Então veja, irmãos, nenhuma devoção, nenhuma boa intenção, ela é aceita por Deus se não for de conformidade com a sua palavra. Mas as pessoas estão fazendo, irmãos, muitas coisas, que é o que nós entendemos. Elas têm até uma boa justificativa para aquilo que elas dizem. Porque, como nós vimos no estudo passado, as pessoas estão trocando. E a igreja, e o interessante é que a igreja está sendo levada, as igrejas estão sendo levadas por isso, pelo senso de que estão trocando a Escritura, a vontade de Deus revelada na sua palavra, pela interpretação de homens, que estão interpretando a Escritura de maneira errada, com uma boa intenção, vão ter uma justificativa, e então vão colocar aquilo na igreja, e a igreja se acostuma com aquilo, e vai passar o resto da sua vida vivendo daquela maneira, com uma boa intenção, mirando uma santidade superior, sendo mais perfeitos, em um grau de perfeição maior, porém, irmãos, longe da vontade de Deus. Estão entendendo aqui? É bom isso? É. Tem uma boa intenção? Tem. Eita, vai ficar até mais bonita a igreja. Eita, vai atrair até mais gente. Eita, não, nós vamos até se vestir de um manto de santidade mais. Vamos mostrar que nós estamos mais em um nível maior do que os outros. Veja,
Não, nosso entendimento, veja, por que nós fazemos isso? Veja, porque nós entendemos dessa forma. Eles não fazem porque eles não entendem que é assim. Mas, irmãos, estão longe da realidade da palavra de Deus. E estão fazendo essas muitas coisas e colocando na igreja. E a igreja está seguindo, está vivendo aquilo e está se distanciando daquilo que Deus requer na sua palavra. Então, irmãos, veja, Uzá não agiu, irmãos, com má intenção. Ele simplesmente estendeu a mão para sustentar a arca, para que ela não caísse. É um ato de bondade. Ele tem a melhor intenção. Veja, Uzá, irmãos, aqui ele está se mostrando aquela pessoa que tem cuidado com as coisas de Deus. Que zela, Judas, zela das coisas de Deus. Meus irmãos, mas muitas vezes aquilo que parece virtude para nós torna-se pecado diante de Deus. E então, irmãos, nós ultrapassamos limites que Deus estabeleceu. Nós, irmãos, aqui, nós afirmamos, ou melhor dizendo, em todas as igrejas, nós afirmamos que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É assim? Eu acho que em todas as igrejas afirmam dessa forma. Muito bem. Mas é muito interessante, irmãos, que muitas vezes coisas que não estão na Escritura, nós fazemos. Ou nós queremos fazer, ou as pessoas querem que nós façamos. Coisas que estão ali na Escritura, que é claro, está estampado na Escritura, que é como um outdoor que Deus escreveu e está ali. Que nem Abacuque, quando passava, escreve lá no outdoor lá e bota lá a placa, lá na entrada da cidade. Porque quem passar correndo, veja, aí está ali estampado. Aí as pessoas chegam com interpretação, dizendo, não, mas veja, aí, assim, não é bem assim não, ó. Não é assim não. Olha, porque o texto, ele tá, mas é assim. Como, irmãos? Nós estamos afirmando e negando ao mesmo tempo que a Escritura é e não é. Porque muitas vezes a interpretação de homens tem sido maior ou está acima da palavra de Deus. Meus irmãos, os levitas eram os responsáveis por levarem as coisas de Deus, mas não foi ordenado a eles tocarem nas coisas sagradas. Vejam agora 1 Crônicas, capítulo 15. Alguém lê, por favor, versículo 13. Primeira de Crônicas 15, versículo 13. É o texto paralelo a esse. Pois visto que não há debate na primeira vez, o Senhor nosso Deus rompeu contra nós. Porque então não. Veja, estão vendo, irmãos, que a questão aqui se trata da obediência à palavra de Deus. É não fazer fazer as coisas fora da vontade de Deus. E lembre-se, temos que atentar, irmãos, para essas coisas, ó. Tinha uma boa intenção? Tinha. Mas não tinha, irmãos, a vontade de Deus nela. Então, nós perdemos de vista, irmãos, a presença de Deus quando nós perdemos de vista a santidade do Senhor. E a santidade de Deus, irmãos, está relacionada à nossa obediência ao Senhor, à palavra de Deus. Como nós agimos, irmãos, com as coisas de Deus. Como nós tratamos as coisas de Deus. Porque a nossa boa intenção, ela deve estar acompanhada, irmãos, pela obediência ao Senhor. Deve ser acompanhada com a palavra de Deus. Não é suficiente. Boa intenção, como já disse, né? O inferno está cheio de boa intenção. Entenderam, irmãos? É bom? Legal. Está na Escritura? Tá. Ótimo. Mas é bom? É. Está na Escritura? Não, veja bem. Mas, ó, nós vamos dar um... Olha, não adianta, irmãos.
Sabe por quê? Porque nós não estamos, temos que entender isso, ó, nós não estamos fazendo, irmãos, as coisas para os homens, é para o Senhor. Os levitas aqui. Vocês sabiam que os levitas, Deus deu a capacidade aos levitas, aos sacerdotes levitas, superior a até mesmo de um veterinário, até mesmo de um veterinário, de um criador de animais. Porque um criador de animal, sabe o que ele fazia? Ele pegava o animal para levar, ele se apresentava lá e uma oferta, né? Levava o animal. O levita, o sacerdote, ele fazia o quê? Ele inspecionava o animal. Então, muitas vezes, o animal que para um criador de animal era bom para o sacrifício, o sacerdote chegava lá e reprovava. Não, isso aqui não está bom não, porque ele tem essa... E ele não conseguia, muitas vezes o criador de animal, ele não conseguia ver. Por isso que o sacerdote estava lá, verificando todo o animal, ele tinha que ser inspecionado. Porque muitas vezes o pelo cobria, né, os defeitos, né, do animal, sabe? O corte, certo? O pelo cobria. Então o sacerdote ele ia lá e examinava minuciosamente aquele animal e dizia, pronto, pode levar isso aqui, tá? Esse aqui, de fato, vai representar Cristo. É um tipo de Cristo. Mas esse aqui não, que Cristo não é defeituoso, Cristo não está pela metade, não é quebrado, não é cego, não é coxo. Então, ele verificava, irmãos. Então, veja, irmãos, a santidade de Deus está ligada à nossa vida de obediência ao Senhor. Então, não é porque nós temos uma boa intenção que aquilo está certo, que aquilo é correto, que a gente deve colocar isso na igreja. Que a gente deve exigir que o outro viva. Não. Temos que olhar o quê? A Escritura, irmãos, a palavra de Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Último ponto, para terminarmos. Como podemos perder de vista, irmãos, a presença de Deus? Quando julgamos, irmãos, a vontade de Deus, segundo os nossos parâmetros. Irmãos, aqui é interessante, porque a Escritura nos diz o seguinte, que qual deve ser o nosso parâmetro? É a Escritura. Nós devemos fazer as coisas baseadas naquilo que a Escritura diz. E muitas vezes, Aldeia, é interessante porque quantas vezes você já passou por uma situação em que você pensa que aquilo que foi feito, que foi realizado, que aconteceu, foi injusto. Muitas vezes, existem muitas coisas, irmãos, que acontecem que nós dizemos, é injusto. E o pior, irmãos, é quando nós olhamos e a Escritura tem sido colocada, tem sido aplicada, e nós olhamos e dizemos, não, está errado. Versículos 8 a 10 diz assim, olha, desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. Veja, irmãos, Davi ficou desgostoso. Uzá, fez beicinho, né? Fez biquinho, irmãos, pronto. Olha, Davi ficou desgostoso, irmãos. Valdir disse, fez beicinho. Ele, que nem aquele menino emburrado, irmãos, que o pai ou a mãe não deixam ele fazer um negócio, ele vai, cruza os braços e vai pro canto da parede. Não gostei não, e fica lá, né? Sarinha, cadê ela? Sarinha, quem gosta? Eu já vi ela fazendo umas 2 vezes. Ela gosta de fazer isso. É assim, ficou desgostoso. Por quê? Porque Deus irrompera contra Uzá. Essa atitude aqui, irmãos, nós podemos dizer o seguinte, que injustiça, né? Nós podemos olhar. Aí, ó, diga assim, né? Deus foi injusto. Por quê? Ele tem uma boa intenção, rapaz. Entendesse? Mas o irmão, ele só quer o bem da igreja, rapaz. Ele só quer que a igreja prospere. Aí o pastor ou o irmão chega e diz, não, mas a Escritura não disse que isso aí está errado, irmão. Não, mas aí os outros, não, veja, mas ele quer só a boa intenção, ele não está. Mas Deus não ordenou isso, não. Aí a pessoa vai dizer o quê? É injusto. Como é que pode? Aí a pessoa às vezes se afasta da igreja,
se intriga do irmão ou do pastor, principalmente do pastor. O pastor é quem entra nesses... Aí se intriga logo, irmãos. Passa uns 3 semanas sem dirigir a palavra direito. Pai do Senhor. E o coração dizendo, que paz o quê, irmão? Aí, irmãos, veja só. Desgostou-se, né, diz o texto. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Veja, irmãos, que o desgosto foi tamanho que até o emblema foi colocado naquele lugar. Pérez Uzá. Aí diz mais. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Veja, Davi primeiro ele faz o quê? Desgosta. Fica desgostoso. Ficou quase que nem Acabe, Valdir lá sem querer comer, manda vinha na bota. Aí depois ele faz o quê, irmãos? Temeu. Ficou com medo. Ficou com medo. Veja os sentimentos que ocorrem aqui na cabeça de Davi. Nós olhamos para o texto e nós dizemos o seguinte, o que fez Davi, o que fez Uzá demais? Humanamente falando, nada. Assim, demais, né? De grave. Ele teve uma boa intenção. Mas quando nós olhamos no lado espiritual, irmãos, de forma, segundo a palavra de Deus, ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedeceu a Deus. E a desobediência não agrada ao Senhor. Melhor obedecer do que o sacrificar. Uma mãozinha, né? Como se Deus estivesse precisando de uma mãozinha. Não vou só dar uma mãozinha para Deus, porque Deus parece que está meio cansado, né? Veja os sentimentos que ocorrem na cabeça, na vida de Davi. Davi ficou desgostoso, depois Davi temeu. Aí, irmãos, vamos atender o seguinte aqui. Temer a Deus, que é o que Davi fez aqui. Ele temeu Davi ao Senhor e não levou, não foi? Não levou a arca, não foi porque ele temeu ao Senhor. Tá certo ele temer ao Senhor? Tá certo, tá correto. Tá correto, irmãos. Nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos saber quem Deus é. E Davi estava experimentando ali quem Deus era, porque Deus mostrou a sua santidade. E Deus estava dizendo, olha, se vocês me desobedecerem, é isso que vai acontecer. Esse é o preço da desobediência. E Davi vê aquela cena e faz o quê? Teme ao Senhor. Ele teme. Mas eu pergunto o seguinte, irmãos. Ele temeu a Deus e qual foi a outra atitude dele? Qual foi a outra atitude? Pegou a arca e fez o quê? Mandou a arca para algum outro lugar. Não levou como ele deveria levar. Oxi. Então quer dizer que... Acho que apagou. Então quer dizer, irmãos, que o fato de temermos a Deus nos dá, então, o caminho, a direção de nós fugirmos, então, da presença de Deus? Porque Davi temeu ao Senhor e mandou a arca para outro lugar. A arca representa o quê? A presença de Deus. Vamos entender aqui uma coisa, irmãos, olha. Muitas vezes acontecem situações tristes nas nossas vidas. Acontece. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não esperamos. Acontece. Acontece tragédia na vida do crente. Acontece. Na nossa família, com alguém querido, com um amigo próximo da gente. Acontece. Mas a questão é, irmãos, que muitas vezes aquilo que acontece nas nossas vidas
tem um propósito. E o propósito é para nos levar para perto de Deus. Muitas das tragédias ou das situações adversas que acontecem nas nossas vidas é para nos levar para perto de Deus. Mas as nossas atitudes, muitas vezes, são essas. De correr de Deus. De se afastar de Deus. Deus irrompera contra Uzá. E Davi temeu ao Senhor. E fez o quê? Pegou a arca e mandou para a casa de Obed-edom. Não levou a arca para si. Você teme a Deus, mas você não reconhece, você reconhece a santidade de Deus, mas aí você toma o expresso contrário de Deus, foge de Deus. Davi, ele ficou desgostoso, ele temeu, mas ele fugiu, irmãos, da presença de Deus. Ele mediu, irmãos, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a vontade de Deus segundo o seu coração. Veja, por que foi que o juízo veio? Por que foi? Porque por conta da desobediência. Porque eles pecaram. Não foi isso? Pecaram. Primeiro eles colocaram uma arca num carro, não foi? Num carro de boi novo, não foi, Gabi? Para não pesar nas costas, porque era mais bonito. E depois meteu a mão. Tocou nas coisas sagradas. Aí o juízo veio. Por quê? Pecaram. Porque pecaram. Fizeram as coisas do jeito deles. Com uma boa intenção, mas do jeito deles. Não fizeram segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus sobre o seu povo, e é Deus quem julga o seu povo, quando a disciplina vem, irmãos, não vem por conta... mas quem está imprimindo a disciplina é os homens, mas é porque Deus está usando os homens para julgar a sua igreja. É Deus quem julga. Nós temos aprendido que, em primeira instância, é o Senhor quem faz isso. O juízo de Deus começa pela onde? Pela casa do Senhor. E aí, irmãos, o que é que acontece? O juízo de Deus sobre o seu povo veio por conta do pecado. E quando ele vem, irmãos, não é para afastar o seu povo dele. O juízo de Deus vem para atrair o povo para Deus. É para aproximar o povo de Deus. Porque o povo havia se afastado por conta do pecado, da desobediência. Eles se afastaram da vontade de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós utilizamos dessas situações por conta da nossa tristeza, ou porque nós temos sido disciplinados pelo Senhor e nos afastamos. Porque vocês já perceberam que a coisa mais comum que existe nas igrejas hoje são crentes que, quando são advertidos, quando são exortados, a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles deixa de vir para a igreja. Passa 2, 3 semanas sem vir para a igreja. Porque não gostou de ser exortado. Não gosta de ser disciplinado, não gosta de ser chamado a atenção, segundo a palavra de Deus. Aí fica logo com raiva. Então, irmãos, veja, o juízo de Deus, irmãos, é para aproximar, não é para afastar. Nós somos disciplinados pelo Senhor para quê, irmãos? Para nos aproximarmos de Deus. Meus irmãos, quando a glória do Senhor, irmãos, é manifestada e nos mostra a nossa miséria, mostra a nossa culpa, o nosso pecado, não devemos, irmãos, fugir do Senhor. Não devemos fugir para longe de Deus, mas correr para perto de Deus. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante. Veja só.
Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Olha só o que está acontecendo aqui. Davi não levou a arca por quê? Ele está com medo, né? Está com medo. Com medo de quê? Davi está com medo de quê? Bora, Gabi. Fazer o quê? Matar. Davi está com medo de Deus matá-lo. Davi está com medo, irmãos. Davi disse, olha, eu não vou levar não, porque se eu levar, Deus vai me matar. Ele viu assim, irmãos, olha, Deus matando Uzá. Aí ele faz o que? Temeu Davi e não quis levar a arca. Olha, leva ela lá para a casa de Obed. Tem algum levita aqui? Tem. Pronto, leva para lá. Levou. Ou seja, que o outro morra, né? A presença de Deus vai para a casa dele, o problema é dele. Ele que morra, eu não. Mas olha, irmãos, aqui é interessante. Aqui tem uma lição preciosa. Aí diz, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor abençoa ele e toda a sua casa. O que é que isso está dizendo, irmãos, aqui? É o que nós vamos ver no próximo estudo, mas eu vou adiantar para os irmãos. O que é que isso está dizendo? Aqui tem uma mensagem, nesse texto. Ficou a arca de Deus na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoa ele e a sua casa. Qual é a mensagem, irmãos, que esse texto está dizendo para Davi? O que tem? A presença de Deus, sim. O que é que tem? Complete. Mas lembre-se, a presença de Deus estava lá, não estava? Veja, aqui a presença de Deus estava. E a presença de Deus fez o quê? Trouxe o quê? Juízo. A presença de Deus está cá, na casa de Obed-edom, e traz o quê? Bênção. Qual é a mensagem que isso está dizendo? Que isso está trazendo? Qual é a mensagem que isso está trazendo? Bora, quem vai dizer? Aqui Deus trouxe juízo. E aqui Deus trouxe bênção. Que o Senhor não muda. Que Deus, irmãos, é justo. Que Deus é santo. E que Ele não muda. Deus está dizendo que... Essa mensagem aqui para Davi é o seguinte. Davi, eu não mudo. Por que é que Deus abençoou a casa de Obed-edom? Nós não temos aqui o relato dizendo, mas nós sabemos que Deus abençoou a casa de Obed-edom quando nós olhamos os textos. Por quê? Por conta da obediência. Deus trouxe juízo por causa de quê? Deus está dizendo o que a Davi? Davi, eu não mudo. Davi, se tu me obedecer, se tu fizer segundo a minha palavra, eu vou te abençoar. Isso aconteceu por causa de quê? Da desobediência. É isso que Deus está passando. Essa mensagem aqui desse texto é isso, para Davi. É tanto que no versículo 12, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Veja, aí diz, pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. O que mudou? A obediência, irmãos, do povo. O juízo de Deus vem para nossas vidas, para nos atrair para perto de Deus, para que nós nos achegamos ao Senhor com obediência. Entenderam? Com obediência à palavra. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Entenderam aí? Entenderam? Como nós podemos, irmãos, perder de vista a presença de Deus? Quando nós perdemos a alegria no Senhor. Quando nós também perdemos o senso da santidade de Deus, que está relacionada à obediência à palavra do Senhor. E quando nós perdemos de vista, e quando nós também julgamos as coisas de Deus segundo o nosso parâmetro. Quando nós julgamos a vontade de Deus segundo o nosso senso, o nosso querer.
e não segundo a palavra de Deus. Certo? Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, diante de tudo que nós vimos até agora. Eu concluo dizendo o seguinte: Senhor, não nos faça perder de vista o Senhor. Não nos deixa perder de vista Jesus Cristo das nossas vidas. Por isso eu pergunto o seguinte, meus irmãos: temos visto a presença de Deus no meio da igreja? Temos sentido, irmãos, a presença de Deus no nosso meio? Temos sentido a presença de Deus, irmãos, nas nossas famílias? Será que de fato, irmãos, nós estamos na presença de Deus? Será que aquilo, irmãos, que nós temos oferecido a Deus, que de fato, irmãos, nós entendemos e sabemos e desejamos que seja com uma boa intenção, que seja com um propósito correto, mas será, irmãos, que tudo isso que nós temos oferecido a Deus está de conformidade com a palavra dele? Meus irmãos, que o Senhor não nos deixe longe da sua presença, mas que a nossa petição, irmãos, deve ser o seguinte: Senhor, venha para o centro das nossas vidas. Há uma necessidade, irmãos, a maior necessidade nós temos ouvido, temos aprendido e temos experimentado isso, que a maior necessidade do homem hoje, a maior necessidade do homem hoje é de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, as pessoas estão se satisfazendo com aquilo que elas têm ou com aquilo que elas buscam para suas vidas. Mas as pessoas não estão tendo, irmãos, o deleite do Senhor na vida delas. A maior necessidade do homem, irmãos, é do Senhor. Então, irmão, Senhor, não nos deixa longe da tua presença. Venha, Senhor, para o centro dessa igreja. Toma, Senhor, o lugar que te é de direito. Dá-nos, Senhor, um coração que se alegra na tua presença e livra-nos, Senhor, da tristeza espiritual, da mornidão, sabe, irmãos, da tristeza. Livra-nos, Senhor, da religião inventada, da boa intenção. Meus irmãos, é a Escritura, irmãos. Veja a Escritura. Só a Escritura, é somente pela Escritura. O pastor tem ensinado agora sobre as Sagradas Escrituras, irmãos. Não há outro meio. Tudo que é necessário para o homem conhecer a respeito de Deus e da salvação está nas Escrituras. Lemos aí o texto da confissão que diz que o Espírito é quem nos capacita, o Espírito é quem nos dá a certeza, irmãos, da graça de Deus nas nossas vidas. O Espírito é quem nos faz chamar Abba, Pai. É o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é necessário para o homem conhecer o Senhor está na Escritura. Não precisa alguém se levantar e dizer, porque eu tive uma revelação e Deus falou isso. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Não é porque alguém vai se levantar ou vai falar em outra língua ou vai fazer isso, aquilo outro, que ele é mais espiritual que os outros. Não, de forma nenhuma. De maneira nenhuma, irmãos. O que é necessário está na Escritura. Então, muitas vezes a gente, irmãos, o homem aqui, nós aqui muitas vezes estamos insatisfeitos com o que Deus fez e com aquilo que Deus nos deu e queremos, irmãos, inventar, queremos colocar coisas. Como nós vimos no estudo passado, nós queremos colocar um tempero a mais naquilo, na receita que Deus deu, que Deus fez. Meus irmãos, que o Senhor tome o lugar que é devido a Ele, nas nossas vidas, na vida da igreja. Que o Senhor nos livre, irmãos, de uma vida sem a luz dEle, sabe? E que o Senhor nos ensine, irmãos, nos ensine a adorar Ele com alegria, sabe? Que o Senhor nos dê, irmãos, a alegria de estarmos dentro dEle. Meus irmãos, a nossa petição, a nossa oração diante do Senhor é o seguinte, meus irmãos: Senhor, dá-me, Senhor,
Dá-me gosto, Senhor, pelas coisas do Senhor. Porque é interessante, irmãos, como quando nós lemos a Escritura que diz o seguinte, que nós devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus. E só quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, é que nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós experimentamos, irmão? Mas, de fato, muitas vezes, muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas, quem aqui nunca disse, ou nunca viu alguém dizendo, ô Senhor, eu senti, foi Deus mesmo, ou só Deus que fez isso. Não é assim, Luana? Nós dizemos muitas vezes. Experimentamos, irmãos. Isso é experimentar, é você sentir aquilo. Então é, Senhor, me faz ter desejo por Ti. Senhor, me renova dentro de mim, Senhor, a vontade, o amor por Ti, pelas Tuas coisas. Me dá um coração obediente, um coração que tenha prazer na lei do Senhor. É isso, irmãos, são essas as coisas que nós devemos pedir. Mas muitas vezes, irmãos, nós gastamos tanto tempo, irmãos, pedindo que o Senhor nos dê um trabalho, que o Senhor nos dê um carro, que o Senhor nos dê um terreno, que o Senhor nos dê uma bicicleta, que o Senhor nos dê uma moto. Que o Senhor nos dê um casamento, que o Senhor nos dê um namorado, que o Senhor nos dê uma faculdade, que o Senhor nos dê isso. Mas quantas vezes, irmãos, nós dizemos, Senhor, me dá amor por Ti. Aumenta o meu amor por Ti. Senhor, me dá a visão para que eu veja a Tua glória, para que eu veja, Senhor, o Senhor. Me dá alegria, Senhor, no coração, para que eu cante a Ti. São esses, irmãos, os desejos que devem ter no nosso coração. Senhor, faz isso, Senhor, em mim, para que eu Te adore melhor, para que eu Te adore da forma como Tu requer. Essas, irmãos, devem ser as nossas petições. E o Senhor, irmãos, que o Senhor não nos deixe, Senhor, não nos deixe perder de vista a Sua presença. Amém.